Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que disse esse juiz injusto? Versículo 7: e não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Pai, nós queremos mais uma vez ser tocados por ela. Que o Senhor faça cair sobre nós nessa noite espírito de sabedoria e revelação. Queremos ter a revelação da Tua palavra e sabedoria para aplicar ela nas nossas vidas. Queremos, meu Pai, que o Senhor fale conosco de uma forma direta, contrita, incisiva, Pai, dentro do nosso coração. Queremos construir nessa noite não só um entendimento, mas uma prática de vida que nos vai fazer, ó Pai, estar direcionados no Teu propósito eterno. Queremos que o Senhor nos dê plenas direções dissertivas na Tua palavra, para que nós possamos continuar olhando para Ti e vivendo para Ti. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar para os irmãos da coisa mais importante em que a gente tem pregado sobre a vida de um cristão. Eu quero falar sobre oração essa noite, mais uma vez. Estive lá na conferência, eis aí o noivo, final do ano, dia 27 ao dia 30. Foi um tempo muito precioso. A gente adquiriu muito conhecimento lá, muita palavra rema, muita palavra de vida. Tivemos comunhão com os irmãos. Mas deixa eu falar algo para vocês, irmãos. A coisa mais importante da gente construir, mais do que a gente ir para o Vale do Ribeira, mais do que a gente tirar os mendigos da rua, mais do que a gente fazer atos de justiça, mais do que a gente fazer obras sociais, é a gente cultivar uma vida de oração. Tudo isso que a gente falou sobre o nosso serviço no reino dependem desse cultivo de vida de oração. Tudo que uma pessoa pode fazer para Deus deve ser construído através de muita oração. Então olha para mim, igreja, não há nada que a gente possa fazer para Deus se não for construído através da oração. Porque tem muitas coisas nobres que os homens fazem, mas se for ver, Deus mesmo nem chamou para fazer. Tem muita coisa legal que Deus quer que faça, mas tem que o devido tempo das coisas acontecerem. Os irmãos acham que é certo ir para o Nepal, pregar o evangelho para aqueles povos e resgatar aquelas meninas da prostituição? Quem acha que é certo, diga amém. É certo. E por 2 anos eu tentei ir para lá com todas as minhas forças que você imaginar, e Deus não deixou eu ir. É uma coisa certa, é uma coisa nobre a ser feita, é bíblico, mas Deus não deixou. Eu queria ir antes do tempo, meu pé estava apressado antes do tempo, e literalmente Deus fechou a porta. Eu não consegui nem ficar um tempo nos Estados Unidos para minha esposa e minha filha aprenderem o inglês, há 2 anos atrás isso. E eu também não consegui ir nem para o Nepal direto. Eu falei, não, então eu não consegui ir para os Estados Unidos, eu vou para o Nepal. E nem para o Nepal, porque o pastor Silvio Silva fechou as portas para mim ir para lá. Falou que estava difícil para tirar visto nepalês, estava difícil para ficar lá naquele país. Então não era o tempo de eu ir para lá, e eu não discerni o tempo. Eu não fiquei o tempo necessário ouvindo a voz do Senhor para discernir o tempo das coisas. E aí eu acabei atropelando um processo. Imagina, irmãos, o que eu queria estabelecer no Nepal, se nem aqui eu não estava estabelecendo como deveria. Os irmãos estão entendendo? O que eu ia plantar no Nepal, se a igreja aqui ainda estava em processo de plantação?
E aí com o tempo eu fui discernindo, ouvindo a voz do Senhor e discernindo as coisas, discernindo o tempo para as coisas acontecerem. Mas tudo isso, irmão, só pode ser construído, tudo no reino de Deus, tudo na nossa vida pessoal, só pode ser construído para quem acredita em Deus, para quem vive com Deus, para quem ama Deus, só pode ser construído através da oração. Então não tem outro caminho. Infelizmente, irmãos, a coisa que a gente mais negligencia é a oração. O que a igreja mais negligencia é o tempo de qualidade de vida com Deus, que é a oração. Tudo que Moisés fez, tanto na saída do Egito, quanto durante o tempo que ele estava no deserto, e antes do povo chegar na terra de Canaã, tudo Moisés fez em plena oração. Mas posso falar para você, Moisés ia muito além. Ele estava face a face com Deus. Ele não via o rosto de Deus, mas ele estava na presença do Senhor. Tanto que Moisés ficou 40 dias na presença de Deus tão forte, que o rosto dele brilhava como uma bola de luz. E era tão forte que ofuscava a vista das pessoas que olhavam para ele. Por quê, irmãos? Porque ele tinha muito contato, muita intimidade com Deus. Sabe qual é o maior erro de um pastor? Eu vou falar de mim para não falar de ninguém, e nem de outras denominações. É negligenciar o tempo de maior qualidade que nós temos, que é o tempo de oração com Deus. Enquanto Moisés subia no monte para falar com Deus, aqui pega ainda? Pega, né? Eu tenho mania de sair do foco da câmera. Enquanto Moisés estava em plena comunicação com... Ele pega aqui, né? Em plena comunicação com Deus no Monte Sinai, ele tinha todas as dissertivas para o povo caminhar, como o povo deveria obedecer a Deus, como o povo deveria amar a Deus, como o povo deveria se relacionar, qual era o trabalho para o povo, segundo os estrangeiros, segundo o trabalho que eles faziam, né, com outros povos. Então tudo era construído debaixo de muita oração. Todos os profetas construíram seus ministérios e todo o seu serviço para Deus através das orações. Todos os reis que ouviram e caminharam segundo a voz de Deus construíram isso através de muita oração. Todos os sacerdotes, tanto do Antigo Testamento como os sacerdotes da Nova Aliança, construíram tudo no reino de Deus através de muita oração. Paulo tinha um tempo de oração, no tempo que ele ficou 14 anos meio longe, porque alguns homens queriam matar Paulo no início da conversão dele. Enquanto Paulo esteve depois um tempo de refúgio para aprender com o Senhor. Leia depois Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo fala assim: ninguém me ensinou o evangelho, eu aprendi do próprio Cristo, não veio de nenhum homem, eu aprendi do próprio Senhor. Vocês acham que Paulo aprendeu como, irmãos, o evangelho de Jesus? Por revelação do próprio Cristo para ele. Vai ler Gálatas depois, capítulo 1. Então Paulo construiu todo o seu ministério. Paulo foi o homem que mais difundiu o reino no primeiro século, na igreja primitiva. Paulo expandiu o evangelho do reino de Deus, irmãos, mas ele não fez isso com as forças do braço dele. Ele fez isso com a unção do Espírito Santo. Ele fez isso depois de muita oração, de muito contato com o Pai, de muita intimidade com o Senhor. Nós erramos quando nós negligenciamos esse tempo de oração. Então nós vamos começar o ano de 2018 como, irmãos? Construindo mais trabalho, mais coisas e negligenciando o tempo mais importante que nós temos. Os heróis da fé, quem já leu aí o livro Heróis da Fé? Os homens que mais impactaram a história da humanidade, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios do poder de Deus, homens que viveram grandes tempos de avivamento, homens que impactaram o mundo com as suas vidas, homens que ganharam milhares, milhões de almas para Cristo, fizeram tudo isso debaixo de muita oração. Homens como Jonathan Edwards, que para ministrar um sermão, ele jejuava e orava 72 horas. Não era, irmão, 72 horas que ele ficava um pouquinho de oração, ou que ele jejuava algumas horinhas, não. Não era o jejunzinho de meio período, não. 72 horas orando e jejuando, até que Deus falasse com ele sobre o que ele ia ministrar. Homens que dedicaram uma vida de oração, como John Wesley. Sabe o que os homens encontraram no quarto de John Wesley depois da sua morte? Ao lado da sua cama?
Pastor Juninho conhece essa história. 2 buracos, exatamente do tamanho do joelho. Tamanho era a devoção e a dedicação de John Wesley aos pés do Senhor, que ao lado da sua cama tinha 2 buracos que encaixavam exatamente no joelho dele. Jesus não está interessado hoje no calo das nossas mãos. Ele está interessado no calo dos nossos joelhos. O que a igreja mais precisa nos últimos dias, nos dias da vinda do Messias, acredito que a vinda do Senhor será na nossa geração. Se não na nossa geração, no máximo a geração dos nossos filhos. Não vai passar disso o tempo da volta do Senhor. Mas como nós vamos estar preparados como noiva para encontrar com Ele? Vivendo uma vida alheia? Vivendo uma vida, ou melhor, curtindo a vida, afinal de contas a vida é curta, então vamos curtir a vida. Vivendo uma vida adoidado, preocupado somente com os meus prazeres, com as minhas coisas, com os meus interesses, e negligenciando todos os interesses do reino. Eu falei para uma pessoa hoje, que eu estava aconselhando ela ministerialmente, uma irmã, que não pode estar conosco hoje, passando uma grande dificuldade. Eu falei para ela, sabe qual é o maior problema do ser humano, principalmente do cristão? É negligenciar o tempo de qualidade de vida dele com Deus, ou dela. Por quê? Porque todos os outros problemas depois desmoronam a nossa vida, se a nossa vida não está alicerçada em oração com o Senhor. Aí quando vem os outros problemas, porque problema vai vir, seja de ordem familiar, seja no trabalho, seja na saúde, o problema vai vir. A questão é você estar de pé na presença do Senhor quando os problemas vierem. Essa que é a grande questão. Aquele que está de pé, vigie para que não. O único jeito da gente se manter de pé, firme, sem cair, por isso que eu falei, quem está firme com Jesus, é debaixo de uma vida de oração, galera. E não tem como. Sabe como eu conheci o Gabriel? Quando eu conheci ele, ele estava de joelho, com a boca para baixo assim, ó, falando assim, Senhor, me perdoa os pecados, Senhor, me arrependo. Falei, cara, esse moleque novo aqui, assim, nesse clamor. Aí catou a irmã dele, a Evelyn, né? No sax lá, o cara no violão. Te adoramos, Senhor. Falei, cara, esses caras tá com Deus mesmo. Eles tocavam, o negócio arrepiava até o couro do cabelo. Aí, falei, posso orar com vocês? Posso estar junto aí? Não pode, vamos estar junto aí, demorou. Pai, nós meio rouco, meio esquisitão para tocar. Só tocava 2 notas, Ré e Mi naquela época. E vamos e tal, e liberando a adoração, e eles de um lado e nós do outro. E cara, toda sexta-feira, né? Só que toda sexta-feira nossa, sempre foi dedicada ao Senhor. Sempre, irmão. Os 12 anos que eu sirvo a Jesus, sempre foram dedicados ao Senhor. Por que isso, pastor? Porque eu entendi que eu não ia chegar onde eu estou hoje, se não fosse dedicado a muita oração. E tudo que nós construímos até hoje com o Senhor, eu e minha esposa, nós construímos debaixo de muita oração. O pau quebra em casa, o pau quebra fora de casa, o pau quebra no trabalho, está em todo lugar, irmãos. Mas o meu tempo de oração com o Senhor não negligencio. Por quê, irmãos? Porque eu não seria essa pessoa tão legal e tão bacana que vocês estão vendo aqui, se não fosse minha vida de oração, acreditem. Eu não seria esse cara tão sociavelmente legal. Que eu conheço quem é o meu velho homem, eu sei o Adão que está aqui. O que domina a minha carne é o Espírito Santo, e eu só consigo esse domínio com ele quando eu estou debaixo de oração. Então, irmãos, Jesus ele exorta, não nos exorta no livro de Lucas capítulo 18, dizendo assim que nessa parábola ele falou sobre o dever da gente orar sempre e nunca desfalecer. E sabe qual que é a questão? A gente desfalece no primeiro momento de adversidade, a gente desfalece. A gente ora, as coisas às vezes não acontecem como a gente quer. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos, de verdade. Vamos entender de uma vez por todas. Existem 2 realidades. A realidade física e terrena que nós estamos, e a realidade espiritual dos céus. Existem 3 tipos de céu que a Bíblia menciona. São chamados de eporâneo, aurâneo e mesorâneo. O primeiro céu é a costa terrestre, onde nós estamos, onde você vê as nuvens. O segundo céu é um intermédio entre essas nuvens que a gente vê, esse céu que a gente consegue avistar, e o terceiro céu, que é
onde fala de luzes inacessíveis, onde a gente não tem acessibilidade a essas luzes, que é chamado do terceiro céus, Mesorâmio. É onde Deus está. É esse terceiro céus que vai de lá que vai descer a cidade santa e haverá novos céus e nova terra. Mas entenda uma coisa, o que faz a nossa realidade física e terrena acessar a realidade espiritual ao terceiro céus é uma coisa só. Fala comigo, oração. Irmãos, é muito simples, cara. É muito simples. É a oração. A oração é que conecta a gente ao mundo espiritual. E galera, olhe para mim, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem, espírito em verdade. Então beleza, como nós fazemos para falar com Deus se Ele é espírito? Nós temos que acessar uma realidade espiritual. Então o que liga a terra com os céus é a oração. A oração não é, cara, eu não quero ser chato, mas tipo, 90% das nossas orações são as orações mais egoístas e mesquinhas do planeta Terra. A oração visa estabelecer um propósito de Deus. E a gente é egoísta porque a gente só ora para nós. Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me protege, Deus faz para mim, Deus é comigo o negócio, Deus é para mim, então me dá, Senhor, então eu quero, Senhor. Então as nossas orações são muito egoístas, aquelas orações que só visam o nosso bem-estar, enquanto Deus está muito preocupado com um todo, com um reino, com todo um contexto, com todo um tempo em que Ele está restaurando todas as coisas, com todo um tempo em que a igreja fazendo parte de um propósito, e nós estamos orando e falando com Deus somente sobre nós. Estão entendendo, irmãos? É muito diferente você falar de você para Deus e você orar e falar com Deus. É a mesma coisa você chegar diante de uma pessoa, para você ter comunhão com ela, você ficar falando da sua vida para ela, da sua vida para ela, da sua vida para ela. Depois você pedir para ela, me ajuda, então faz para mim, então faz. Vocês estão entendendo? Em vez de você conhecer a pessoa, nós temos que ter um tempo para ouvir ao Senhor. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir ao Senhor, cara. Hebreus capítulo 1. Antigamente o Senhor Deus falou por intermédio dos seus profetas. Deus fala de muitas maneiras, Deus fala por sonhos. Hoje Ele tem nos falado através do seu Filho Jesus. Hoje Ele tem nos falado pela palavra. Mas olhe para mim, irmãos, o Espírito Santo, Ele quer falar dentro do seu coração. Nós temos livre acesso para ouvir a voz de Deus. Nós temos livre acesso para chegar à sala do trono, como nós cantamos muitas vezes, e contemplar a beleza da santidade do Senhor. Me mostra a tua beleza. Nós cantamos isso, mas nós estamos vendo a beleza do Senhor. Nós estamos cantando muitas coisas, mas nós estamos vivendo o que nós cantamos, irmãos. Nós podemos viver o que nós cantamos, nós podemos ver a beleza do Senhor, se a gente conseguir construir uma vida de oração. Nós não estamos precisando de mais uma reunião eclesiástica. Nós estamos precisando de mais um momento de nos reunir para orar. Por isso que a gente vai estabelecer a partir de segunda-feira, das 7 às 8 da manhã, uma vida de oração aqui nesse lugar. O que eu faço em casa de manhã, eu vou fazer aqui, na igreja. Por quê, pastor? Porque eu vou abrir uma oportunidade para quem pode nesse horário vir aqui. Aí de repente você fala assim, pastor, eu não posso esse horário, eu poderia mais cedo. Beleza, eu deixo a chave embaixo da rodinha ali, ó. Da rodinha do coisa ali, eu deixo a chave ali, você abre o portão, vem aqui, liga o som e pode vir orar. Pastor, eu só posso vir depois desse horário das 8. Beleza, a chave vai estar debaixo da rodinha. Pastor, eu posso vir depois das 6 da tarde. Glória a Deus, então vem. E tenha o seu tempo de qualidade com Deus. Nós não estamos precisando de mais uma palavra, irmãos. Palavra a gente tem sobrando. Nós não estamos precisando de mais uma música. Música a gente tem e não falta. Nós estamos precisando de oração. Nós estamos precisando de lamento. Nós estamos precisando de quebrantar o nosso coração. É isso que nós estamos precisando. Os irmãos estão entendendo? Então vamos cultivar. Nós poderíamos abrir uma reunião de terça, uma reunião de quarta, uma reunião de sábado, irmãos. Não é mais sobre uma reunião, irmãos. É sobre uma vida de oração. É sobre intimidade com o Pai. É isso que nós estamos querendo construir. Se você pegar, ó, de todos que estão aqui, até o Felipe, que é o mais novo aqui, convertido. Felipe, que é o que chegou ontem, é o bebezinho com fralda aqui da casa de oração. Se ele colocar em prática só o que ele aprendeu até hoje, já é o suficiente, irmãos, para ele se mover no reino e para ele herdar a eternidade com Cristo. O Felipe, que é o menorzinho aqui. A Júlia nem fala que ela já está no evangelho há 15 anos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então palavra não falta. Quantos já leram a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse aí? Quantos já leram aleatoriamente aí, pelo menos, alguns capítulos e versículos aí?
Fora tudo que você já ouviu aqui na casa de oração, em outros lugares, palavra não falta. Não está faltando uma mensagem. Eu não tenho uma mensagem nova para você. Tudo que eu falar, irmão, vai convergir em Cristo. Tudo que eu pregar vai, entendeu? Todos os caminhos da nossa mensagem, que nós pregamos aqui, eu, Juninho, os irmãos, vai convergir em Cristo, cara. Nós vamos usar versículos diferentes para falar da mesma coisa. Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro do universo, Cristo é o dono da igreja. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11. Os irmãos estão entendendo? É tudo sobre Jesus. Que mais palavras nós estamos precisando? Mais uma sobre Jesus, amém, glória a Deus. É mais uma sobre Ele. É mais um momento que nós vamos reunir na presença dEle. O que está faltando para a gente é cultivar a intimidade com Ele. O que está faltando para a gente é escolher a melhor parte. Eu preguei, irmãos, para vocês o ano passado. Eu não quero ser como Marta. Eu não quero ser como Marta, ficar preocupada com tantos afazeres e esquecer a melhor parte. Porque Maria cumpriu o propósito em João capítulo 12. Ela entendeu que Jesus ia morrer na cruz, ela foi lá e com o bálsamo caríssimo, 1 ano de trabalho, ela quebrou o bálsamo e ungiu Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus. Ela estava preparando ele para o dia da morte vicária, para o dia dele salvar a humanidade, para o dia dele consumar o propósito. Ela entendeu. Então o tempo em que Maria estava lá em devoção aos pés de Jesus, depois ela foi lá e cumpriu o propósito. E Marta estava tão preocupada com os afazeres em Lucas, que em João, quando Maria estava quebrando o bálsamo nos pés desse, Marta ainda estava preocupada com os afazeres e esqueceu ainda a melhor parte. Então não é sobre fazer coisas, irmãos. Eu fui muito ministrado sobre isso lá na conferência. Não é sobre fazer coisas, irmãos. É sobre se tornar alguém com Ele. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Mas olhe para mim. Deus não criou qualquer homem para ter comunhão de qualquer jeito. Deus quer um homem parecido com Ele. Quando eu falo homem é no plural, tá? É homem e mulher. Deus quer um homem no coletivo parecido com Ele. Sabe quem é esse homem no coletivo? A igreja. Nós somos um só homem. Nós somos uma só igreja. Nós somos uma noiva. Mas não é com qualquer noiva. Não é com qualquer igreja. É com a igreja que está se tornando parecida com Ele. Gênesis 1, capítulo 26 e 27. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por causa do pecado nós tínhamos perdido a semelhança e imagem. Jesus nos permite ser restaurados essa imagem e semelhança, sim ou não? Em Cristo nós somos restaurados. Então nós temos que nos parecer mais com Cristo. Não é sobre fazer coisas para Ele, é sobre se tornar como Ele. Então uma vida de oração vai nos remeter a esse propósito. Porque toda manifestação, olhe para mim, toda manifestação do Espírito Santo tem um objetivo: nos fazer parecidos com Jesus. A manifestação do Espírito Santo em nós, ela é muito mal entendida. A manifestação do Espírito Santo em nós não é para ficar aqui orando em língua, dando piruleta, não é para ficar fazendo coisas, irmãos, é para nos tornar parecido com Ele. Ele vos guiará em toda a... Ele nos guiará em toda a verdade. Qual é a verdade, irmãos? A verdade é Cristo. Ele vai nos guiar aonde? Aonde nós devemos ser, parecidos com a verdade, parecidos com Cristo. Então é sobre essa mentalidade que a igreja precisa se alicerçar. É sobre sermos parecidos com Jesus. Poxa, pastor, não é fácil, você não sabe o que eu enfrento. Não é porque você tem um problema para resolver, não é porque você teve uma diferença com o seu cônjuge, não é porque você teve um momento que você errou, que você pecou, que você está deixando de fazer parte desse processo. Vocês estão entendendo? A igreja continua sendo igreja e ela continua sendo gloriosa, independente das falhas que ela tem. A igreja está prostituindo lá fora com dinheiro, não tem problema. A igreja errou porque está atrás de milagres e bênçãos, não tem problema. Não é porque a sua esposa erra com você que ela vai deixar de ser a sua esposa, sim ou não? E não é porque a igreja erra ou ela tem problemas para acertar que ela vai deixar de ser a noiva de Cristo. Vocês estão entendendo? E ela está nesse processo de aperfeiçoamento. Não é porque a noiva errou que ela vai deixar de ser gloriosa. Sabe por quê? A noiva é gloriosa não por causa dela, mas por causa do noivo ela se torna gloriosa. Então nós estamos nesse processo e tudo isso é construído debaixo de muita oração.
Parte da noiva que está corrompida, parte da noiva que foi vendida, parte da noiva que está interessada nas coisas, parte da noiva que está como Marta. Sabe o que a parte da noiva que está como Maria deve fazer? Orar pela outra parte da noiva que está corrompida, orar pela outra parte da noiva que está desfalecida. Sabe por quê? Porque mesmo nesse processo, para Cristo nós somos uma noiva. Ele enxerga nós, sabe como, irmãos? Como um corpo. Nós somos o seu corpo, a sua noiva tem um corpo, sim ou não? A noiva de Cristo tem um corpo, então ele nos enxerga nesse corpo. Imagina se a noiva está mancando. O que nós temos que fazer? Cortar a perna e jogar fora? Ou ir lá e passar uma atadura, passar um gelol de Jesus, passar ali umas faixinhas do Espírito Santo e ajudar a noiva a se recuperar. O que nós devemos fazer? Devemos ajudar a noiva a se recuperar. Errei muito no passado, na minha mensagem sobre a noiva. Alguém gosta que fala mal da sua esposa aí? Cristo também não gosta que fala mal da esposa dele. Leandro Vieira falou: em vez de nós expormos a nudez da noiva, nós devemos cobrir ela. Troque a crítica pela intercessão. Eu troquei a minha crítica, que eu era o maior crítico da noiva, porque ela errou, porque ela se vendeu, porque ela enganou, porque tem lustre luxuoso, porque tem telão de LED, porque está gastando. Cara, cada um vai dar conta para Deus, sim ou não? No particular, cada um vai dar conta para Deus, mas no que diz respeito ao plural, no coletivo, a noiva continua sendo noiva, brother. Querendo nós ou não, a noiva continua sendo noiva. Então o que nos vai fazer? Nos manter focado ao propósito, sem criticar a noiva, construindo um relacionamento verdadeiro com Cristo, focados no propósito, sendo verdadeiramente instrumentos usados por Deus. A oração. Você só vai conseguir ter uma mentalidade de que quando a gente se reúne como igreja, a gente está ali junto para adorar ao noivo, e isso é o momento mais especial entre você e Deus, se lá no seu quarto você já está cultivando isso com Ele. Para mim não é nenhum esforço eu reunir com uma igreja, estar aqui para adorar ao noivo. O que estava dificultando um pouco o meu trabalho para a gente estar fazendo isso daqui é todo o serviço de Marta externamente. Por que nós não vamos mais ter cultos de quinta por enquanto? Porque eu tenho que sair do meu trabalho de quinta-feira às 6 horas da tarde, vim correndo para casa, pego minha filha, minha esposa grávida e meu filho, vem para cá. Aí chego aqui, quando os irmãos não conseguem limpar, eu tenho que limpar a igreja. Aí depois de limpar a igreja, fedido e suado, eu tenho que ajeitar o som. Quando os irmãos do louvor estão aqui, quando eles conseguem também tá, glória a Deus, eles estão ali, liberam. Quando os irmãos não vêm, aí tem que pegar eu, o violão e tocar. Aí nos dias que também o pastor Juninho, ou é a minha escala, ou é a dele, eu vou estar aqui para pregar. Aí os irmãos vão embora e eu fico aqui acudindo outros irmãos, orando e aconselhando. Aí todo mundo vai embora e eu fico aqui para fechar a igreja e para organizar. Eu queria também ter o tempo que nem você. Chega aqui às 8, vou embora às 10 e queria também ter esse tempo legal. Mas você tem que fazer tudo isso, aí depois chega em casa às 11h30, meia-noite, sem tomar banho, sem comer, cansado. Então, o tempo de estar com Deus é diferente de todo o serviço externo. Eu não consigo delegar para os irmãos, porque vocês também têm responsabilidade de trabalhos. Eu não consigo usurpar de vocês dessa forma. Eu vou delegar para os irmãos. O Fer chega do serviço 7 e pouco, de busão, pega lá 2 irmãos. O Gabriel vem de Paulínia, tem que pegar ainda os meninos. O Mandu vem lá do Zanaga, 15 quilômetros, a Rê. Então não tem como eu delegar isso aqui não. Isso aqui não é culpa de ninguém. Isso aqui é a dificuldade que nós temos por causa do nosso tempo. Mas é importante nós estarmos aos pés do Senhor Jesus, cara. Pô, não vai ter de quinta, mas sexta-feira vai ter às 8 horas da noite. Vamos estar aqui às sextas. Vamos estar aqui liberando ó, oração, intercessão, adoração. Sexta-feira vai ter uma palavra agora. Então a gente vai liberar uma palavra de sexta-feira. Então tudo isso, irmãos, deve ser construído como? Debaixo de muita oração. Mas deixa eu falar algo para vocês, de verdade. Antes da gente desejar manifestar os atos de justiça, nós temos que levantar um clamor pela justiça. Aquela mulher estava falando com um juiz, para ela julgar a causa dela e fazer justiça para com uma situação que ela tinha com uma pessoa, com um adversário, não sei, com uma situação. Essa parábola que Jesus fala é sobre a importância da gente orar sem esmorecer, sem desfalecer,
sem parar no meio do caminho. Sabe por quê, irmãos? Antes da gente manifestar os atos de justiça, o nosso clamor por justiça deve ser feito nesse lugar. Nós temos que orar por justiça. Qual justiça? A justiça de Deus manifesta na vida daqueles que não conhecem a Deus, para que a justiça de Deus entre na vida daquelas pessoas. Então a igreja está fazendo ao contrário. Nós queremos fazer os atos de justiça, ajudar os pobres, pregar o evangelho, mas nós esquecemos do primordial. Qual é o primordial? O clamor pela justiça. O clamor para que a justiça se estabeleça. O clamor para que a justiça de Deus invada a vida das pessoas. Então nós estamos invertendo as ordens. Nós estamos querendo fazer os atos de justiça sem antes clamar pela justiça. Sabe quando Deus vai salvar uma pessoa? Sabe quando Deus de verdade vai salvar uma pessoa? Eu ouvi isso de um cara que foi traficante a vida inteira de drogas. Um cara que viveu a vida inteiramente no crime na favela do Rio de Janeiro. E o cara se converteu. O Felipe conheceu ele, é o Pedro Becker. Um cara que tem um testemunho impactante, uma vida. Cara, ele tem um cabelão assim grande, uma barba desse tamanho assim. O cara abre a boca para falar de Jesus assim, ele toca o seu coração. E sabe como, irmãos, que esse cara viu todo o propósito de Deus cumprindo na vida dele? Quando ele decidiu estar aos pés do Senhor em oração. E sabe como que ele falou que ele ganha as almas para Jesus? Tanto os caras que ele ganhou lá no gueto, na favela, as almas que eles ganham hoje. Sabe como? Esse cara é um evangelista que está no meio dos irmãos lá em Curitiba. Veio diretamente da favela do Rio de Janeiro. Pedro Becker. Depois eu vou dar uma mensagem dele para você ouvir. Ele falou assim que antes dele sair lá fora para manifestar os atos de justiça, ele ora, ele clama para que a justiça de Deus se estabeleça na vida das pessoas que ele quer pregar o evangelho. Então antes de ir lá com a palavra, irmãos, nós temos que ir lá com a oração. Os irmãos estão entendendo? Nós chegamos primeiro com a oração, ou melhor, o Espírito Santo chega antes de nós, se nós oramos por isso. Então a oração é de extrema importância, meu. A oração visa estabelecer o propósito de Deus. Elias orou e não choveu. Depois Elias orou e choveu. Elias era um homem igual eu e você. Mas por que Elias orou e não choveu? Porque tinha um propósito para Deus cumprir com a nação de Israel. Tinha um propósito para que não chovesse, para que o povo passasse fome durante um tempo. Deus queria estabelecer alguma coisa. Então nós temos que clamar por justiça. Fala assim comigo: eu preciso orar por justiça antes de manifestar os atos de justiça. Nós temos que orar, irmãos. Uma vida sem oração é uma vida defadada, enfadada ao erro e ao precipício. Por que você está falando isso? Porque quando o meu pastor Hernani, antes dele me consagrar, ele falou para mim assim, falou: Zé Rosa, falou, a coisa que você mais vai encontrar dificuldade durante a sua vida e ministério é você separar um tempo de oração para Deus, entre você e Deus. Falou, a maioria dos pastores que eu conheço, ele falou, ou melhor, 80% dos pastores que eu conheço não tem uma vida de oração. Os caras acham que estão acostumados a falar da palavra, a aconselhar, a ouvir música, a ouvir pregação. Eles acham que esse tempo já é o tempo de intimidade deles com Deus, e é o maior engano deles. Falou, e 80% desses pastores saem do propósito de Deus porque eles deixam de ter uma vida de oração. Falou, Zé, você pode deixar tudo, irmãos, menos a sua vida de oração. E ele falou ainda assim para mim, falou assim, se você precisar desse momento, ou melhor, se você negligenciar esse momento, para tudo que você está fazendo, volta para o seu tempo de oração com Deus e estabelece aquilo que Deus quer estabelecer com você através da intimidade da oração. E ele falou isso para mim, Hernani Santos. Vou mandar essa mensagem para você, pastor Hernani, um abraço. Entraram pessoas e saíram pessoas na casa de oração, nos 4 anos que a gente está servindo o reino de Deus. Entraram pastores e saíram pastores. Entraram pessoas que quiseram destruir o trabalho que Deus estava fazendo e foram embora. Sabe por que eu ainda estou aqui nesse lugar? Porque eu estou ouvindo a voz de Deus em oração dizendo, continua. E eu não vou negar para vocês não, que vários momentos eu queria entregar a toalhinha e falar, estou passando a bola, tomo o cajado, não dá mais. Muitos momentos eu pensei em entregar o ministério. Mas quando eu me colocava de joelhos na presença de Deus, Deus falava, não é para você fazer isso. Eu lembro até hoje que a irmã Mirinha falou no Vale. Falou, Deus está te separando para algo muito grande. Foi algo que eu ouvi também lá em Curitiba.
Algo muito grande Deus vai estabelecer através da casa de oração aqui nessa região. E ela disse que se eu negasse aquilo que Deus tinha para realizar na minha vida, ela me deixou com medo, aquela mulher, ela é uma grande profeta. Ela falou assim: se você negar o teu chamado em Deus, Deus vai te matar. Não falou bem, minha esposa estava lá. Eu falei, pensei assim, mas como esse negócio? Ela falou, não é para você parar no meio do caminho. E a Mirinha, eu vou falar para você, irmãos, se aquela mulher falar, você pode escrever. Você conhece ela? Tudo que nós estamos vivendo hoje, desde a ativação do nosso ministério até o dia de hoje, ela profetizou um dia, lá no vale onde a gente estava. O pastor Juninho também conhece ela, as irmãs também conhecem a irmã Miriam. Então, cara, se eu puxar o freio de mão, Deus corta o meu pescoço. Não há como desvincular obras de justiça da prática de oração. O fundamento da justiça se estabelece a partir da oração, como nós lemos agora em Lucas 18. Logo, precisamos aprender que os atos de justiça devem ser manifestados a partir do clamor por justiça. O centro da nossa missão é o lugar de oração, pelo meio do qual nós nos alinhamos com a agenda de Deus e crescemos no trabalho de atos de justiça. Antigamente, no Antigo Testamento, olhe para mim, daqui a pouco eu vou acabar. No Antigo Testamento, a questão para os homens, ou eles estavam atentos para o cumprimento de uma palavra. Ou seja, a questão no Antigo Testamento era se a palavra ia se cumprir. No primeiro século da igreja primitiva, os homens estavam atentos se a palavra do Evangelho tinha poder. Mas nos últimos dias, a questão não é sobre o cumprimento da palavra, se a palavra se cumpre ou não. Não é sobre a palavra ter o poder ou não. A questão nos dias de hoje é se a palavra de Deus ela tem vida em nós. Os irmãos estão entendendo? Os homens estavam esperando o cumprimento porque tinha um mandamento para que se cumprisse. No primeiro século, Deus manifestou o seu poder. Então, para que os homens vissem o poder de Deus, a palavra tinha que ter poder. Mas hoje, nós estamos vendo um tempo em que a palavra precisa ter vida nas nossas vidas. A palavra precisa estar encarnada em nós. Como a palavra de Deus vai estar encarnada em nós? Como a palavra de Deus vai ter vida em nós? A partir do momento em que nós tivermos uma vida de oração com Deus. Sabe por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o unigênito do Pai deixou para nós todo o modelo pelo qual nós devemos seguir. Ou seja, a vida dele deve estar fluindo em nós para que nós sejamos iguais a ele. Como a vida de Deus vai estar fluindo em nós para que nós sejamos iguais a ele? A partir do momento em que eu predisponho a minha vida em oração com Deus. Um homem chegou para George Miller, um dos heróis da fé, um dos grandes avivalistas do século passado, e disse assim: George Miller, quanto tempo você ora por dia? George Miller respondeu assim: eu não oro mais de 10 minutos por dia. Ele disse: mas só isso? Ele falou: só, porém eu não fico mais de 10 minutos sem orar. Ou seja, George Miller ora a cada 10 minutos. A cada 24 horas da vida de George Miller, ele ora só 12 horas. E os homens dizem que George Miller era o xodozinho de Deus. Por quê? Porque não tinha nada que George Miller não pedia para Deus que Deus não realizasse. Mas olhe para mim, George Miller nunca pediu nada para Deus para o seu benefício próprio. Para quem não sabe, George Miller, ele cuidou de 12 mil crianças no orfanato. E ele estabeleceu, não só na Inglaterra, mas na Europa, uma cultura de relacionamento com Deus através da oração. E ele estabeleceu também o cuidado com órfãos. E ganhou muitas almas, simplesmente por ter intimidade com Deus. George Miller relata que ele nunca pediu para nenhuma pessoa R$1 para fazer a obra de Deus. Mas ele relata também que nunca faltou 5 refeições diárias para aquelas crianças, aquelas 12 mil crianças no orfanato. Tudo que George Miller fazia durante toda a sua vida foi orar e falar com Deus, para que o propósito dele se cumprisse através da vida dele. Muitas almas conheceram a Cristo através de George Miller. Muitas crianças foram amadas, cuidadas e ativadas no reino de Deus pela vida de George Miller. E tudo que George Miller fazia era orar. George Miller era o xodozinho de Deus. Por quê? Porque ele orava e falava com Deus. A Inglaterra se expandiu depois, num grande avivamento, principalmente depois no país de Gales, porque George Miller orou para que aquilo acontecesse. Ninguém sabe, mas ele foi um dos precursores para que o avivamento acontecesse no país de Gales.
Ele não orou somente sobre a Inglaterra, ele orou sobre toda a Europa. E Deus ouviu o clamor de George Miller. A minha pergunta é: Deus tem ouvido o nosso clamor pelo reino de Deus? Deus tem ouvido o nosso clamor por justiça? Deus tem ouvido o nosso clamor por avivamento? Sabe o que aconteceu comigo nos dias da conferência? Quando o Pedro Becker estava pregando sobre oração, quando o Pedro Becker estava pregando sobre atos de justiça, avivamento, Pedro Becker pregou sobre tudo isso. O meu coração se convergiu em lágrimas, e tudo o que eu queria fazer só era confessar os meus pecados. Aí, num determinado momento, eu tive a oportunidade de estar numa salinha com o Leandro Vieira, e eu vi que o avivamento chegou sobre a minha vida, porque eu abri meu coração e liberei todos os meus pecados que estavam lá. Sabe onde começa os maiores indícios de um avivamento? Quando genuinamente os homens se arrependem e confessam os seus pecados. O que significa avivamento? Significa dar vida. Que vida, irmãos? A vida do Espírito que é dada sobre as nossas vidas. Ou seja, nós clamamos para que a vida do Espírito flua em nós. Então, quando o Espírito Santo está fluindo em nós, nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos nos arrepender, o quanto nós precisamos de Cristo. Esse é um verdadeiro avivamento. Avivamento não é pulo, avivamento não é grito, avivamento não é orar em línguas. Avivamento é transformação de vida, abandono de pecados e vida com Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós falamos sobre avivamento, nós estamos falando sobre confessar pecados. Tiago capítulo 5, verso 16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Deus perdoa os nossos pecados, sim ou não? Quem perdoa pecados é Deus, mas quando nós confessamos o pecado para os nossos irmãos, para as pessoas que nós confiamos, para as pessoas que estão sob autoridade na nossa vida, quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos cura. Tem muitas pessoas que estão enfermas porque não conseguem abrir o coração para confessar os pecados. O que acontece? Isso gera dentro do coração da pessoa, que, irmão, um acúmulo de coisas, um acúmulo de culpa, um acúmulo de remorso, um acúmulo de inferioridade, um acúmulo de medo. Então tudo isso gera por quê, irmãos? Porque não libera. E quando você libera, você confessa o pecado, você libera daqui para fora. Confessai as suas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Porque a oração de um justo tem muito poder. É isso que Tiago fala. Mas a palavra só terá vida naqueles que estão cultivando uma vida de oração, pois só assim teremos a revelação da palavra de Deus em nossas vidas. Para que a palavra tenha vida em nós, nós precisamos da revelação do Pai. E a revelação do Pai vem mediante uma vida de oração. O que significa a revelação? Não é manto, nagaçúbia, não, da piroleta, não. A revelação não vem desse jeito. A revelação é um entendimento que nós temos, nos é revelado o entendimento para que nós possamos agir a partir daí. Está entendendo? O que é revelação? É revelado no meu entendimento o que é certo, o que eu devo fazer, e eu devo agir a partir daí. Revelação, revelar a ação. É isso. Não é que umas pessoas vêm, é isso que diz o Senhor, revelação. Não é isso não. Pode acontecer a revelação dessa maneira. Mas posso falar para você, irmãos? Por mais que exista um ministério de profetas hoje, Deus quer falar comigo e com você. Deus não quer usar homens para que isso aconteça. Diz assim: o véu do templo foi rasgado. Diga comigo: o véu do templo foi rasgado. Todo mundo tem livre acesso hoje. Então, para ter intimidade com Deus, para ouvir a voz de Deus, você não precisa de homens, você precisa de Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Sabe por que Deus enviava os profetas? Olhe para mim. Sabe qual é a finalidade de Deus enviar um profeta? É quando o coração de uma pessoa é tão duro que ele não consegue ouvir Deus. Só para isso que existe profeta. Então quem vai atrás de profeta está com o coração duro, meu. Abre o coração para Deus falar com você. A única finalidade que Deus enviava os profetas para falar com os reis, para falar com os sacerdotes, para falar com o povo, era quando eles estavam com o coração tão fechado que ele tinha que falar: bom, alguém entre eles que é separado deve falar. E aí por isso que nasceu o ministério profeta. Tem ministério de profeta ainda? Tem, eu creio. A Mirinha é uma profeta, uma mulher de Deus.
Deus usa ainda homens, mulheres. Mas entenda uma coisa, irmãos. O profeta, o que ele faz? Ele faz uma leitura no mundo espiritual. Ele ouve a Deus e fala aos homens da parte de Deus. E por que você não pode receber algo da parte de Deus? Diga assim comigo: porque falta oração. Só por isso. Eu só não recebo algo da parte de Deus porque eu não oro. Porque se eu orar como eu devo, aí Deus vai falar comigo, cara. Quem quer ouvir a Deus? Precisamos ouvir a Deus. A tua família depende de você ouvir a Deus. Os teus filhos, o futuro do teu filho depende de você ouvir a Deus hoje. O futuro do nosso ministério depende de nós ouvirmos a Deus hoje. O futuro da igreja depende dos líderes ouvirem a Deus hoje. Depende daqueles que estão posicionados, daqueles que estão puxando a carruagem. Depende daqueles que estão na linha de frente. Não é só daqueles que chegaram hoje. Ou melhor, não é daqueles que chegaram hoje. É daqueles que estão ali na frente, ó. Ouvir para conduzir aqueles. Porque aqueles que estão lá atrás hoje um dia estarão à frente. Tudo isso é construído através da oração, irmãos. Creia nisso. Nós vamos falar muito sobre isso em 2018. Talvez a única coisa que eu vou falar em 2018 é sobre isso. Eu não tenho outra mensagem. Eu vou falar de vida com Deus e oração. Vida com Deus e oração. Jejum, oração, vida com Deus. Jejum, oração. Vou trazer um seminário para os irmãos, talvez uns 2 dias, um sábado à noite e um domingo de manhã, sobre jejum, tá bom? Nós fizemos isso em 2015, na época que o Juninho estava chegando na igreja de Agir. Em 2015 nós fizemos esse jejum, esse seminário. Foi eu e o Alexandre Camilo ministramos. Aí nós vamos ministrar de novo isso. Foi muito precioso. Se os irmãos têm uma ideia, nós reunimos umas 100 pessoas só para, no sábado à tarde, à noite e no domingo de manhã, para ouvir sobre jejum e oração. Foi muito forte, de verdade. Eu tenho esse material até hoje. E desejo continuar construindo com os irmãos. Eu falo por mim, eu falo de experiências pessoais. O tempo em que a gente mais está carnal, o tempo que a gente mais está agindo com as coisas da carne, é o tempo que nós mais estamos precisando de oração. Por quê? Porque a oração ela nos torna mais espirituais. A oração nos faz ser homens e mulheres mais espirituais. Então o tempo que nós estamos precisando de mais oração, é o tempo que nós mais estamos carnais. Então quando você sentir sua vida muito carnal, cara, cai de joelho, fecha a porta do seu quarto e vai orar, vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Não tenha pressa, olhe para mim, não tenha pressa de sair daquele lugar. Tem pessoa que fala assim, ó: Senhor, nós vamos entrar na tua presença. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu também falei isso há muito tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Depois que Jesus te encontrou, você não saiu mais da presença dele. Você está lá permanente. A questão é o momento que nós geramos a intimidade. Porque da presença nós estamos sempre. Vocês estão entendendo? Pô, mas tem um momento que a gente está mais íntimo. Tem um momento, sim. A gente não sai da presença dele. O único momento que a gente vai sair da presença dele é se a gente apostatar da fé. Apostatou da fé, negou Cristo. Aí é o momento que a gente sai da presença dele. E presta atenção, é diferente, irmãos. Entenda uma coisa. Independente aonde você esteja, o que você esteja passando, ainda que você esteja em pecado, pode estar cometendo o ato pecaminoso, você ainda está na presença de Deus. Porque, irmãos, olhe para mim. Porque a presença de Deus não é sobre os nossos atos, é sobre o amor dele. Deus se manifesta em nós, Deus manifesta a presença dele independente. Quando Pedro negou Jesus, ele ainda estava na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quem está na presença de Deus vai ter um coração igual Pedro teve. Ele se arrependeu e voltou. Judas estava junto com Jesus, mas não estava na presença de Deus. Porque o coração dele não se arrependeu, ele teve remorso. Foi lá e se suicidou. Por quê? Porque Judas negou a Cristo, cara. Quando ele vendeu ele por 30 moedas, Judas apostatou. Ele não acreditou no propósito. Ele não acreditou em Cristo. Judas foi lá e morreu enforcado. Por quê, irmãos? Porque Judas não estava na presença de Deus. Judas nunca teve. Judas nunca teve na presença de Deus. Judas estava ali para cumprir um propósito, porque Deus conhecia o coração de Judas.
Judas, ele era ganancioso, ele era voltado ao dinheiro, ele era ladrão, ele era traidor. Judas tinha um propósito. Sendo dessa forma, ele tinha um propósito a cumprir. Ele cumpriu o seu propósito. Ele foi lá e vendeu Jesus para aqueles homens. Mas entenda uma coisa: a menos que você negue a Cristo e apostate da sua fé, você nunca vai sair da presença de Deus. E posso falar para você? Você vai cultivar e ver a presença de Deus mais manifesta na sua vida, o poder de Deus fluindo na sua vida, a sua intimidade gerando com Deus, na medida que você também ora e busca a presença dEle. Jeremias capítulo 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Não é metade do coração, é todo o coração. É todo o coração. É todo o coração. Jesus falou assim: o primeiro mandamento e mais importante é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Vocês estão vendo que para amar a Deus e para buscar a Deus não pode ser parcial. Não é assim: hoje eu estou com Deus, amanhã eu não estou. Não, agora eu quero, ou amanhã eu não quero. Eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu adoro, amanhã eu não adoro. Não, cara. Com Jesus não tem meio termo, cara. Ou é de todo o coração ou não é. E sabe quem perde com isso? Não é ele, é nós. É nós. Somos nós. É nós, nem existe essa palavra, né? É nós. É nós, é os manos, né? É nós. Então nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Para a gente encerrar, abre lá em Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5 e 16. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olhe para mim. Pastor, como eu vou andar no Espírito? Como eu vou deixar de satisfazer as vontades da carne? Ou a cobiça da carne? Quando eu conseguir alcançar um cultivo, uma mentalidade, uma vida de oração. Quando eu vou conseguir andar no Espírito? O que vai alinhar a nossa vida para andar no Espírito, o que vai alinhar a nossa vida para cumprir o propósito de Deus, é uma coisa só, irmãos, olhe para mim. É uma coisa. É o que Maria fez. Ela estava aos pés de Jesus. Diga assim: tudo que eu preciso é estar aos pés de Jesus. Nós acabamos de cantar. Uma coisa vou pedir, deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Sabe o que essa música quer dizer, irmãos? Essa música foi extraída desse texto de Marta e Maria. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Uma coisa é necessária. Essa uma coisa que é necessária é nós estarmos ali aos pés de Jesus, cultivando uma vida de oração. Os irmãos estão entendendo? Se tudo que você fizer o ano de 2018, olhe para mim por um instante, eu já vou encerrar. Se tudo que você conseguir fazer em 2018, cultivando uma vida de oração, vamos dizer que você não foi para o Vale do Ribeira, que você não foi para a rua, vamos dizer que você não evangelizou, que você não fez nada, não limpou a igreja, não evangelizou nada. Mas se você conseguiu cultivar uma vida de oração em 2018, em 2019 a sua vida vai estar preparada para começar a fazer isso. Está entendendo? Então, para começar a fazer um trabalho da maneira certa, ou melhor, na maneira de Deus, com o modelo que Deus deixou, para a gente servir da maneira correta, começa a cultivar uma vida de oração até conseguir. Porque senão não vai dar certo. Sabe como que eu meço de verdade? Olhe para mim, irmãos, de verdade. Eu não quero que você se ofenda com o que eu vou falar, por favor. Não seja imaturo. Não seja um menino na fé. Mas sabe como que eu faço uma medição se a pessoa tem vida de oração com Deus ou não? De sexta-feira. Quando eu observo as pessoas que vêm e que não vêm numa vigília.
Porque olhe para mim, se a gente fala sobre oração, irmãos, se a gente fala sobre cultivar uma vida com Deus, e a pessoa já tem essa vida com Deus no quarto dela, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai estar aqui às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, seja a hora que for. Por quê, pastor? Olhe para mim, quando um coração queima de amor por uma pessoa, ela não mede esforço para estar com a outra, sim ou não? Quem já foi namorado aí? Eu não medi esforços, irmãos, para sair da minha casa e atravessar a cidade quantas vezes fosse necessário para estar lá do lado da minha namorada. Por quê? Porque eu estava amando ela. Eu queria estar com ela a todo momento. Eu deixava de fazer as minhas coisas. Eu deixava dos meus afazeres para quê? Para estar lá com ela. Por quê? Porque eu amo ela, eu queria estar lá com ela. Será que uma sexta-feira, ou 2 sexta-feiras por mês, ou 3 ou 4, por favor, você não consegue estar aqui para você falar para Jesus que Ele não é só seu namorado, mas Ele é o teu noivo e você ama Ele? Então qual é a leitura que eu faço se uma pessoa tem vida de oração ou não? É nas vigílias, cara. E sabe quantas pessoas vêm na vigília? 10, 15% da igreja. Por isso que eu falo que a igreja ainda está imatura. Por quê? Porque não conseguiu achar o seu lugar em Deus. Não conseguiu achar um espaço em Deus. Vocês vão viver a vida inteira, talvez você não vai achar um cara temperamental igual eu, com o meu temperamento, forte demais, incisivo. Sou forte, sou para frente, meu temperamento não é fácil. Mas olhe para mim, irmãos. O meu temperamento não me tira de onde eu estou com Deus. Não tira do lugar onde eu estou chegando em Deus. Eu posso errar no meio do caminho, eu posso falhar, eu posso pisar na bola, eu posso ficar nervoso. Não importa, irmãos. O que nós estamos construindo com Deus não vai tirar você do lugar onde você está, se você está vivendo uma vida de oração. Se eu não tivesse uma vida de oração, nem crente eu não era mais, irmãos. De tanta pedrada que eu já levei no meio do caminho, cara. Todo mundo de todos os lados já tentou me derrubar, de todo jeito que você imaginar. É que eu não estava olhando para as pessoas, eu estou olhando para Cristo, cara. Então todo alicerce da minha vida e da sua, para você não cair, não desviar, não apostatar da fé, não se tornar um herege, é uma vida de oração. Senão tudo que nós vamos construir, sabe o que é? Vaidade. Tudo que nós vamos construir é vaidade, ilusão, que nem disse Salomão. E para mim encerrar essa mensagem agora, presta atenção no que eu vou falar. Tudo que você tiver demais faz mal. Tudo, muito dinheiro faz mal. Muitos carros faz mal. Você beber muita água faz mal. Você comer muita comida faz mal. Tudo que é demais faz mal. A única coisa que não faz mal, que é demais, é a oração. Só isso. Tudo, irmãos, que é demais faz mal. A única coisa que demasiadamente não fará mal para você é a oração. Então, por favor, em 2018, comece a ouvir essa mensagem e praticando ela. Se você não conseguir estar aqui 7 horas da manhã comigo, eu quero acreditar que você ouviu essa mensagem, irmãos, e como um crente maduro, você vai estar orando na sua casa. E se você sai de manhãzinha na sua casa, às 7 horas, então sai às 6. Ou melhor, acorde às 6 horas da manhã para você estar ali orando e buscando ao Senhor. Eu quero acreditar que nós vamos conseguir viver essa palavra a partir de hoje. Eu quero acreditar que isso vai acontecer. Todos entenderam? Diga amém. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite mais uma vez por aquilo que o Senhor está gerando nos nossos corações. O Senhor está constrangendo o nosso coração para que nós possamos estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Nós negligenciamos muito. Nós temos sido imaturos de fazer tantas coisas e não entender que o principal é estar perto do Senhor. E eu não posso fazer nada, eu não posso construir nada para você, se eu não estiver recebendo toda a direção que vem do alto, através de uma vida de oração. Pai, eu não vou conseguir me manter firme, eu não vou conseguir perseverar no dia da grande tribulação, se eu não estiver aos teus pés em oração. Eu não vou conseguir, meu Pai, cumprir o teu propósito. Eu não vou conseguir ser a igreja, ser a tua noiva, se eu não estiver perto do Senhor em oração. Então eu peço perdão primeiramente, Pai, por nós termos negligenciado esse tempo de oração. O que nós deveríamos ter mais construído com ênfase, com devoção, com esmero, que nós mais deveríamos ter se dedicado a uma vida de oração, nós não temos feito, Senhor. Então eu começo esse ano de 2018 pedindo perdão ao Senhor, Pai.
Assim como o Senhor agiu na vida dos heróis da fé, assim como o Senhor agiu na vida dos homens da igreja primitiva, assim como o Senhor agiu na vida dos santos profetas, dos sacerdotes, todos esses homens, ó Pai, que buscavam plena direção e buscavam ouvir ao Senhor em oração. Pai, nós também queremos construir uma vida de oração dessa forma, Pai. Nós queremos ser sensíveis à Tua voz. Nós queremos estar perto do Teu coração. Nós queremos estar entendendo tudo que o Senhor quer revelar nesses dias, para a gente poder caminhar sobre isso. Assim como Paulo recebeu toda a revelação do Evangelho através de um tempo de comunhão com o Senhor, o próprio Jesus manifestou, Pai, para ele, Senhor, a fim de revelar o Evangelho. Nós também queremos a revelação a cada dia mais do Teu Evangelho, da Tua vida fluindo em nós. Nós queremos construir isso com sabedoria, Senhor. Nós queremos construir isso, meu Pai, com uma vida de oração, Senhor. Então, meu Pai, constrange e compunge o nosso coração, Senhor, para que isso aconteça. Nos permita nos tornar homens e mulheres, ó Pai, que buscam, ó Pai, ter esse relacionamento com o Senhor. Não nos deixa negligenciar o que é mais importante, Senhor. Quer estar aos Teus pés, quer ter intimidade contigo. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nós erramos se nós não estamos construindo uma vida de oração. Nós erramos se nós não estamos na Tua presença, meu Pai, cultivando intimidade, ouvindo ao Senhor, buscando a Tua revelação, Senhor. Nós erramos, meu Pai, se nós não estamos fazendo isso. Então conduz o coração da Tua igreja, meu Pai. Quando eu falo da Tua igreja, eu não falo da igreja local somente. Eu falo da Tua igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra. Parte da Tua noiva, parte da Tua igreja tem se vendido, meu Pai, pelo Evangelho, Senhor. Tem vendido o Evangelho. Parte da Tua igreja, meu Pai, tem se corrompido com o dinheiro. Parte da Tua igreja só está interessada naquilo que as Tuas mãos podem dar. Então nós oramos também pela Tua igreja, meu Pai, para que ela possa buscar também os Teus pés e não somente as Tuas mãos. Nós oramos sobre a noiva de Cristo que está nessa terra, Senhor, para que ela também, meu Pai, seja despertada a uma vida de oração, para que ela também seja ativada, meu Pai, a esse relacionamento com o noivo. Certamente o noivo virá, e quanto amor Ele vai achar nos nossos corações, se nós não estivermos cultivando uma vida de oração. Então eu peço que isso aconteça sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos conduza, meu Pai, a essa vida de oração. Temos sido faltosos, temos errado, mas nós não queremos errar mais, Senhor, dessa forma. Não, Senhor, nós não vamos deixar passar. Nós vamos dedicar toda a nossa vida em oração, como George Miller, como John Wesley, como Jonathan Edward, como Paulo, como Pedro, como o próprio Cristo. Em toda a sua vida, em seus 33 anos de vida e seus 3 anos de ministério, gastando uma vida em oração. Tudo que nós precisamos é receber a direção que veio do alto. Então nos ajuda para que isso aconteça. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amanhã a gente vai estar reunindo a igreja mais uma vez, com o único propósito, irmãos, a gente se reunir para orar. A gente vai estar aqui com o coração voltado em buscar ao Senhor. E olhe para mim, irmãos, como nós dissemos hoje, não é meio coração, não é parcial. Diga comigo, é de todo o coração. É de todo o coração. Se for para vir só com metade do coração, olha para mim, irmãos. Se for para ser só metade do coração, vai para o shopping então. Vai para o cinema, vai dar um rolê com a família. Mas se for de todo o coração, então sai da sua casa, vem para cá amanhã, vamos orar. Se for de todo o coração, porque metade do coração só você não vai conseguir achar nada, a outra metade sua está comprometida. Então vamos estar junto. E olhe para mim, por mais que eu faça uma leitura da qualidade de vida de oração dos irmãos, sobre esse tempo que a gente reúne ou não, você não deve nada para mim. Toda a sua vida você deve a Deus. Toda satisfação você deve para o Senhor, mas por favor, vamos construir algo junto, vamos entrar esse ano de uma forma diferente, vamos tentar cultivar mais esse tempo de oração. Senão a gente para todas as nossas atividades, a gente vai se dedicar somente à oração em 2018 e 2019, talvez a gente esteja preparado para voltar com as atividades, e fazer alguma coisa para o Senhor, olhe para mim, corretamente.
da forma certa, do jeito certo e principalmente com toda a direção que vem do alto. No tempo certo, como eu disse no começo. Amém, irmãos? Quantos entenderam? Diga amém. Coloque-se de pé na presença do Senhor, vamos orar. Pai, eu quero enviar os teus filhos para que essa palavra seja revelação. Ou melhor, revela para nós como deve ser a nossa ação. Então eu envio os teus filhos, Pai, para que eles vão debaixo da revelação dessa palavra de hoje. Pai, que nós possamos colocar ela em prática, fazer uma aplicação pessoal nas nossas vidas, para que o seu propósito se cumpra em nós, para que você seja glorificado em nossas vidas, para que possamos aumentar o nível de relacionamento e qualidade com o Senhor. Então eu envio os teus filhos para que tudo isso aconteça, Pai. Eu peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, protegidos pelo Senhor. Dá-nos uma noite de sono fortalecida e abençoadora, o sono do justo. Renova as nossas forças para o dia de amanhã. E eu abençoo os teus filhos dizendo que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, nos direcionando a uma vida de oração, desde hoje e para todos sempre. Todos digam amém.